Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto bem importante no aconselhamento bíblico. Normalmente, quando nós falamos sobre aconselhamento bíblico, quando você vem a uma conferência de aconselhamento bíblico, conceitos são discutidos, às vezes alguns casos são contados com o propósito de ilustrar que muitas vezes as pessoas que estão começando a aprender sobre o assunto, elas podem ficar com a impressão de que aconselhamento bíblico é nada mais, nada menos do que uma estratégia para você mudar o seu comportamento, as suas ações. Por mais que muitas vezes nós falemos que não é correto você falar para a pessoa, pare com isso, ou faça diferente, muitas vezes nós ficamos com essa impressão de que aconselhamento bíblico é uma outra maneira de você moldar o comportamento dessa pessoa. Bom, se isso fosse aconselhamento bíblico não seria melhor do que comportamentalismo. Não seria melhor do que muitos sermões que você vai à igreja, você ouve, e o pastor prega, e ele diz mais ou menos assim: Moisés foi um homem fiel à casa de Deus, seja como Moisés. E você sai dali com aquele fardo, aquele peso de ter um comportamento semelhante ao comportamento de Moisés, mas muitas vezes você nem sabe como. Às vezes, em algumas ocasiões, muitos dos sermões que nós estamos ouvindo, eles são tão comportamentalistas quanto um psicólogo comportamentalista da área diria para uma pessoa: mude o seu comportamento, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. O aconselhamento bíblico, ele lida não apenas com o comportamento da pessoa, mas ele procura lidar com a fonte de onde esse comportamento se origina, que é o próprio coração humano. A Escritura Sagrada diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O meu coração e o seu coração, ele nunca para. Ele é sempre ativo. Ele nunca descansa. O salmista diz que até quando ele estava dormindo, o seu coração lhe ensinava. Mesmo quando eu e você estamos dormindo, nós projetamos alguns sonhos e projetamos desejos. Naquele momento do sono, o nosso coração não está parado ali. Mesmo quando eu e você estamos sofrendo, mesmo quando estamos sendo oprimidos por alguma circunstância ou por alguma pessoa, naquele momento que nós estamos sendo oprimidos, nosso coração não está passivo apenas. Ele está ativo, respondendo, e muitas vezes ele não responde à circunstância e à situação da maneira mais santa possível. Às vezes ele responde de uma maneira pecaminosa. Quando você sofre, quando eu sofro, o próprio escritor de Provérbios disse isso: 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, não me dê nem pobreza nem riqueza. Para quê? Porque se eu tiver riqueza, eu vou confiar nelas, vou me esquecer do Senhor. Se eu tiver pobreza, eu poderei ser tentado a furtar, e assim eu vou profanar o teu nome. O salmista, o escritor de Provérbios está dizendo: o meu coração, ele não recebe apenas, ele responde. A grande questão no aconselhamento bíblico é como o meu coração está respondendo. Em outras palavras, nós entramos aí no campo das motivações. Por que que eu faço o que eu faço? Então, o propósito do aconselhamento bíblico não é apenas lidar com o comportamento externo da pessoa, mas procurar saber por que essa pessoa está agindo como ela está agindo, por que ela faz o que ela faz, qual tem sido a motivação dela para daí tentar, de alguma maneira, tratar o mal pela raiz, e não apenas tratar dos seus efeitos. É bem verdade, você vai encontrar muitos conselheiros bíblicos que eles estão sempre olhando para o comportamento. Então eles vão dizer para você: a Bíblia Sagrada diz que você deve se despir do velho homem e revestir-se do novo homem.
Então você mentia antes, não minta mais, fale a verdade agora. Você furtava antes, não furte mais, trabalhe. Bom, é bíblico, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas Paulo só fala sobre isso depois dele falar de um coração regenerado. Ele só fala sobre isso depois que ele disse que os efésios eram novas criaturas. O coração deles havia mudado. O princípio motor do ser humano, biblicamente falando, é a metáfora do coração. Claro, quando a Escritura Sagrada usa a metáfora do coração, ela não está falando apenas desse órgão físico que pulsa aqui, mas ela fala da fonte dos meus desejos. Eu sei que alguns de vocês que estudaram no seminário tiveram uma aula muito interessante, muito empolgante, muito motivadora sobre dicotomista, tricotomista e assim por diante. É tão importante que provavelmente você esqueceu dos principais representantes daqueles pontos. Biblicamente falando, eu não vou dizer que o ser humano é dicotomista ou tricotomista, mas a Bíblia Sagrada fala do ser humano como homem interior e homem exterior. A Escritura Sagrada fala do homem interior, ela usa a metáfora do coração. O coração é tudo aquilo que eu sou internamente. Então, quando a Escritura diz que da minha boca, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, por meio das minhas palavras você me conhece. Por meio do que eu falo, eu estou revelando a você quem sou eu. A boca fala do que o coração está cheio. A metáfora que a Escritura Sagrada usa para a parte exterior do ser humano é uma casa, é um edifício. E a Escritura diz que ainda que esse edifício se desfaça, o nosso homem interior pode se renovar a cada dia. Aliás, aqui está uma boa dica para as senhoras que estão sempre querendo ser belas, bonitas. A Bíblia Sagrada diz que você pode ser bela e bonita até antes você ser arrebatada para a glória e cada vez crescer mais em beleza, se o homem interior for bonito, se o homem interior se renovar a cada dia. Fantástico isso. A perspectiva bíblica a esse respeito. Então hoje eu gostaria de falar com vocês, voltado mais nesse aspecto da motivação. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Como que nós iremos tratar nesse aspecto? Um dos meus professores, hoje um grande amigo meu, certa vez ele havia aconselhado 2 casos. Um dos casos dizia respeito a um homem que havia sido acusado pela família de abusar sexualmente da própria neta. Um outro caso era um caso de uma senhora que ele havia aconselhado, e aquela senhora, em determinado momento, ela havia difamado muitos da família dela e aquilo estava afetando o seu casamento, o casamento estava por um fio. Depois de fazer aqueles 2 aconselhamentos, esse meu amigo, ele é muito reflexivo. Ele estava dirigindo para casa e ele começou a pensar o que existe de comum entre esses 2 casos. Aparentemente, eles são tão distantes, os atos são tão diferentes. Um dizia respeito à questão sexual, à impureza, à imoralidade, à lascívia. Do outro dizia respeito à mentira, à difamação, aos pecados da língua. Então, o que esses 2 casos têm em comum? E ele começou a repassar o caso na mente dele o tempo todo e tentando, até que ele encontrou uma coisa em comum entre aquelas 2 pessoas. Ele diz: as 2 pessoas, elas estão, de alguma maneira, tão afeiçoadas ao dinheiro, que normalmente, quando elas têm dinheiro, elas agem de uma maneira, quando elas não têm dinheiro, elas agem de uma outra forma, e o dinheiro, nas 2 histórias, tinha um ponto decisivo. Chegando em casa, ele conversou com a esposa dele, ele compartilhou as ideias e ele foi para as suas leituras. No 3º livro de Calvino, das Institutas, Calvino usa uma expressão fantástica quando ele diz assim: o coração do homem é uma fábrica
de ídolos. Paulson disse: eureka! O ponto aqui é justamente isso. Essas duas pessoas adoram o dinheiro. Aquele senhor que havia sido acusado de abusar da neta, não era aquela primeira acusação que ele sofria, tinha outras acusações, e a família começou a perceber, e as informações chegaram ao Paulson, da ideia de que todas as vezes que aquele senhor tinha falta de dinheiro, ele, em português bem dizido, né, ele pirava, ele surtava, ele tinha explosões de ira, ele tinha algumas atitudes horríveis, ilógicas até, todas as vezes que os negócios dele não estavam bem. O dinheiro controlava o humor dele, o dinheiro afetava as ações dele. Aquela senhora, a difamação que ela havia feito era para encobrir também algumas dívidas que ela tinha, justamente na questão do dinheiro. Esse meu amigo, na ocasião, ele era jovem. E ele voltou para um mentor dele, Jay Adams, e ele compartilhou a ideia com ele e disse: o que você acha? Diz: eu acredito que você identificou algo que eu não havia identificado ainda. Daí, no aconselhamento bíblico, começa a ser tratado o conceito de idolatria. Como que funciona esse conceito de idolatria? Se eu e você olharmos na antropologia bíblica, o que a Bíblia Sagrada fala do ser humano, nós fomos criados como seres adoradores. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados à imagem de Deus e nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Essa é uma das razões pelas quais na Bíblia Sagrada fazer imagens do que há acima nos céus é totalmente proibido, porque Deus já fez uma imagem dele. Sou eu, é você. Então, quando eu e você criamos alguma imagem e nós nos prostramos, nós estamos quebrando e profanando aquilo que o próprio Deus já fez. Nós somos seres adoradores. E como nós somos seres adoradores, nós vivemos para adorar. E os nossos atos, eles são motivados pela nossa adoração. Agora, o que acontece? Se você observar na Escritura Sagrada, você vai observar que as pessoas adoram aquilo que elas amam. Se eu amo Deus, eu adoro Deus. Se eu amo dinheiro, eu adoro o dinheiro. Se eu amo sexo, eu adoro o sexo. Aquilo para mim não é apenas uma coisa que eu gosto, aquilo para mim é algo que eu adoro. Deixa eu tentar dar uma outra metáfora para vocês. Imagine uma criança no colo da mãe. E essa criança ela já consegue entender um pouquinho, ela já consegue interagir com a mãe, enquanto a mãe está conversando com ela, e de repente a mãe é sentada lá no quintal da sua casa, brincando com a sua criança, ela vê um pássaro lindo. Se você ficar perto de mim, você vai achar que eu sou doido, mas eu amo árvores, eu amo animais, eu fico andando por aí pela cidade, tudo dizendo, essa é a árvore X e tal, ela é plantada nessa época, ela produz isso, ela produz... Você vai pensar que eu sou doido. Se você conversar com minha esposa, você vai ter certeza, mas fica apenas no pensamento por enquanto. Então, o que acontece? Essa mãe está lá, no jardim, no quintal da casa dela, brincando com essa criança, interagindo com essa criança. De repente ela vê um pássaro lindo, um pássaro azul, coloração fantástica, bico vermelho, uma penazinha amarela ainda na cabeça dele, e ela vira para a criança e ela diz: olha filhinho, veja o pássaro. E no momento que ela faz isso, ela não percebe que na mão dela está cheia de pulseiras, e os dedos dela estão cheios de anéis. E no momento que aquela criança vira o rosto, os olhos daquela criança ficam nas pulseiras e nos anéis. Isso é idolatria. Idolatria desvia o nosso olhar da glória de Deus e coloca o nosso olhar nas coisas que Deus criou. E nos impede, então, de ter a verdadeira satisfação. Mas como seres adoradores que nós somos, se nós não adoramos o verdadeiro Deus, nós iremos adorar algumas dessas criaturas de Deus, e isso vai nos controlar, isso vai nos dominar.
isso vai nos motivar a fazer o que nós fazemos. Vamos tentar colocar isso de uma maneira mais clara. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel, capítulo de número 3. Daniel é um livro muito conhecido do povo evangélico. As histórias do livro de Daniel continuam edificando o povo de Deus ao longo dos séculos. Você provavelmente já ouviu vários sermões sobre Daniel. Você já viu algumas histórias de Daniel contadas na escola dominical. Daniel fala de como viver como servo de Deus em um contexto oposto a esse verdadeiro Deus. Se você quiser entender um pouquinho da história de Daniel, você verá que tudo isso aconteceu no cativeiro babilônico. Então esse profeta de Deus viveu numa época em que o templo não existia mais. O povo de Deus havia sido lançado para o cativeiro. A própria nação de Israel tinha sua existência questionada e Daniel ali estava firme, fiel ao seu Deus. Ele servia a um Deus criativo, aliás, ele servia a um rei criativo, mas ao mesmo tempo cruel. Nabucodonosor era extremamente criativo, tanto que uma das 7 maravilhas do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia, criados por Nabucodonosor. Ele era extremamente criativo, mas ao mesmo tempo ele era cruel. No capítulo de número 2, ele teve um sonho, e porque os magos não conseguiram contar o sonho, ele queria matar todos os magos, ele queria mutilar os magos. Viver naquele contexto não deveria ser fácil. No capítulo 3, então, nós encontramos essa história dos amigos de Daniel. E eles estão nesse contexto, na Babilônia, em um contexto de idolatria. Vamos ler a história. Diz assim, do versículo de número 1 até o 18. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse mesmo momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra
e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pois bem, aqui você tem esse contexto de idolatria. Aqui, de fato, você tem um ídolo físico que foi erguido em um determinado local da província da Babilônia, e as pessoas foram ordenadas a adorar aquele ídolo. Mas quando nós falamos de ídolo e de idolatria, eu não quero que você seja tão inocente em pensar que a idolatria ela apenas se demonstra desta maneira física. Não gostaria que você pensasse na idolatria apenas com aquelas imagens primitivas de um filme King Kong, onde as pessoas aparecem, ou então Apocalipto, de Mel Gibson, onde as pessoas aparecem adorando uma grande criatura, ou adorando o sol e a lua e cometendo sacrifícios ali e tal. A Bíblia Sagrada diz que a idolatria ela é mais sutil do que isso. No livro de Abacuque, ele fala que os caldeus, o Deus deles era o poder. Poder é algo que as pessoas adoram. Jesus disse que algumas pessoas elas estão divididas entre adorar a Deus ou Mamon, o Deus da riqueza. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo de número 3, ele diz que tantas vezes nós adoramos a avareza, temos inveja e adoramos aquilo que outras pessoas têm. O fato é que a idolatria, ela é muito mais sofisticada. O que é um ídolo, então? As pessoas adoram a fama, a aceitação, o sucesso, o controle, o sexo, a liberdade. Alguns de vocês, pais aqui, provavelmente, diferente daquilo que o pastor Jairo disse essa manhã, quando ele disse: eu não tive nenhum problema com a adolescência dos meus filhos, e eu quase que diz: louvado seja Deus por isso. Mas essa não tem sido a experiência comum dos servos de Deus ao longo dos anos. Os servos de Deus chegam em um determinado momento, seu filho vai para a faculdade, grande dificuldade você vai enfrentar, porque a faculdade representa para ele duas coisas que ele adora: conhecimento, dá status, e liberdade. Essas duas coisas são adoradas por esses jovens. E quando esses jovens entram na faculdade, não é que o jovem entra na faculdade e ele perde a fé. A fé continua ali, mas ele simplesmente abafa isso, porque a adoração dele, a liberdade que esse ambiente me proporciona, e ao conhecimento, a autonomia que eu terei agora nesse ambiente, é mais do que aquilo que os meus pais ficaram pregando aos meus ouvidos o tempo todo. Correto? Pois bem, as pessoas adoram a fama, a aceitação. Eu faço tudo o que você quiser, desde que você me trate bem, desde que você diga que você gosta de mim. Medo de homens, o desejo de agradar as pessoas, desejo de aparecer para as outras pessoas. Em uma cultura do Facebook, gente, é fácil você cair nessa armadilha. O tempo todo as pessoas caem nessa armadilha. Minha esposa e eu estávamos no ano passado, mais ou menos no ano passado, nós estávamos de férias, e ela cismou, ela botou na cabeça, não estava grávida, mas ela botou na cabeça que estava com desejo de comer uma lagosta. Nós estávamos em Aracaju, e ela botou na cabeça que queria. Um amigo disse: olha, tem um restaurante aqui que eles servem lagosta lá. Eu digo: querida, coma
Camarão é mesmo gosto, como um maiorzinho, não tinha resultado. Chegamos lá. Nós ficamos ali, aquele amigo jantou conosco e tal, almoçou conosco, nós estávamos conversando e tal, muito agradável o papo. E um casal entrou no restaurante. Nós ficamos 1h30 naquele restaurante. E aquele casal, uma moça muito bem vestida, um rapaz também de boa aparência, eles ficaram ali no mesmo tempo que nós ficamos, com uma pequena exceção. O tempo todo que eles ficaram ali, eles não conversaram um com o outro. O rapaz estava no celular mandando mensagens, e a jovem estava o tempo todo tirando fotos dela, fazendo poses e tudo mais. Eu digo, eles pagaram o preço do almoço, eles tiveram 1h30, e a tecnologia, ela acaba fazendo isso, não é? Ela ajunta quem está longe e ela separa quem está perto, não é? Então ela tem essa capacidade de fazer isso. E as pessoas estão sempre imagem. No mundo do Facebook é muito fácil. As pessoas adoram essas coisas. A idolatria, ela está dentro do seu coração. Você adora aquilo que você ama. E aquilo que você ama vai coordenar o seu comportamento, vai determinar o seu comportamento, as suas atitudes. Por que você faz o que você faz? Porque você tenta satisfazer a um ídolo dentro do seu coração. Vamos dar uma olhada nesse texto e ver aqui algumas coisinhas que esse texto fala sobre a idolatria e depois como é que os servos de Deus puderam vencê-la. Se você observar no versículo de número 1, versículo de número 1 diz assim que o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Só que não leia esse versículo 1 do capítulo 3 separado do capítulo 2. O versículo de número 28 e 29 do capítulo 2 nos dá uma ideia do que estava acontecendo. Olha o contexto aqui. Nabucodonosor, no capítulo 2, teve um sonho. Ele não quis contar o sonho dele, mas ele decidiu matar todo aquele que não pudesse contar para ele qual que era o sonho para depois dar a interpretação. Ele era muito criativo, ele era muito inteligente. Daniel, então, disse, eu vou te contar o sonho. O sonho que você teve, e Daniel relata para ele o sonho, ele louva a Deus, e no versículo de número 28 em diante, ele vai dizer o seguinte, verso de número 27, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então Daniel conta para ele qual que era o sonho. O sonho, ele teve um sonho com uma enorme imagem. A cabeça era de ouro, os pés eram de barro, ferro, peito de bronze e assim por diante. Ele relatou toda aquela história, aquele sonho que Nabucodonosor havia tido. E depois ele deu a interpretação para Nabucodonosor. Ele disse: Deus te revelou o futuro, rei. Deus disse para você o que vai acontecer depois de ti. Tu és a cabeça dessa estátua. Tu és aquela cabeça de ouro, cheia de glória. O seu reino representa aquela cabeça. Depois de ti virá um outro reino, não poderoso como o teu, que representará o peito dessa estátua. Até que chegará um momento que o Império Romano chegará, onde vai misturar ferro e barro. E esse império não será muito sólido. E em determinado momento, rei, quando você estava sonhando, você viu que uma pedra foi lançada do alto, e essa pedra atingiu essa estátua, e a estátua desmoronou, e a pedra cada vez crescia mais. A pedra foi lançada sem o auxílio de mão humana. Ele estava fazendo uma referência ao próprio Jesus Cristo, à própria mensagem do Evangelho, como que essa mensagem do Evangelho superou todos os impérios passados e como ela começa a crescer e alcançar o mundo todo. Pois bem, Nabucodonosor ouve aquilo. E Nabucodonosor diz: olha, que o teu Deus seja honrado, não há
dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, por você conseguiu revelar esse mistério, versículo de número 47. Só que depois de tudo aquilo, sabe o que Nabucodonosor faz? Ele resolve construir a estátua. Ele sonhou com a estátua. Daniel diz para ele: isso foi uma bênção de Deus para a tua vida, Deus revelou para você o mistério, e agora o que Nabucodonosor fez? Ele simplesmente pegou aquilo que deveria ser uma bênção de Deus, e ele construiu uma estátua. E ele obrigou as pessoas que adorassem aquela estátua. Agora a estátua tinha 27 metros de altura. Não se sabe se essa era uma estátua de Nabucodonosor. Vários comentaristas vão dizer que ele fez uma estátua dele mesmo. 27 metros de altura, e obrigou todas as pessoas que adorassem. Aqui está talvez uma primeira coisa acerca da idolatria. Idolatria é uma resposta distorcida a uma bênção que Deus nos concede. Quando você idolatra algo, normalmente você não idolatra alguma coisa má nela mesma. Você idolatra coisas boas. Alegria. Alegria não é uma coisa boa? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus enche o nosso coração de alegria. Alegria é uma graça, é uma bênção que vem de Deus. Liberdade é uma graça, é uma bênção que vem de Deus. Deus é Deus libertador. Dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é. Mas o Senhor Deus concede o dinheiro para que ele seja um instrumento para, inclusive, abençoar vidas, ajudar pessoas, fazer com que o Evangelho seja pregado e proclamado. Um cônjuge não é uma bênção? A Escritura Sagrada diz assim que o homem que encontra uma esposa alcançou o bem e recebeu o favor do Senhor. A herança, ela vem dos pais, mas do Senhor uma esposa prudente. Que bênção de Deus, tremenda, pode ser um cônjuge. O problema é que muitas vezes nós respondemos de maneira distorcida a estas bênçãos. E nós acabamos idolatrando a bênção ao invés do autor da bênção. O que Nabucodonosor fez? Ele recebeu uma bênção de Deus, a bênção de ter uma revelação acerca do futuro, e ele constrói uma estátua. Deixa eu colocar um ponto aqui para vocês. Filhos não são bênçãos. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Mas quantos pais você conhece que não toque no meu filho? Eu perco o controle se tocar nos meus filhos. Deus, o Senhor pode fazer o que quiser na minha vida, mas não me tire um filho. Não permita que um dos meus filhos morra. Nossa oração deveria ser: Senhor, por favor, não permita que meu filho morra, mas se o Senhor permitir, me dê forças para continuar te servindo, mesmo sem ele. Talvez fosse essa a nossa oração. Deveria ser assim. Não é? Há pessoas que idolatram o cônjuge. O Dr. Robert Jones falou daquela mulher que vinha a ele e o humor dela aumentava ou diminuía de acordo com a maneira que o marido dela tratava. Ele diz: você simplesmente você deu ao teu marido o poder de te controlar e você amarrou o teu coração no dedo dele. Se ele faz assim, você vem. Se ele faz assim, você faz. O que acontece aqui? De fato, para aquela esposa, o marido não era apenas uma bênção de Deus. Ele era mais amado do que o próprio Deus. Recentemente eu conversei com um casal que eu vi tanta sabedoria neles, tanta prudência. Eles têm apenas um filho. E, infelizmente, o filho se rebelou contra o Senhor e entrou pelos caminhos da prática da homossexualidade. E eu conversando com aquele casal, não deixando de ver a dor, a angústia que eles estavam vivendo, mas ao mesmo tempo eles cantando hinos de louvor ao Senhor. E eu fiz a pergunta para eles: como que vocês lidam com isso? Eles disseram: pastor, certamente nós amamos nosso filho. Nós oramos por ele todos os dias. Mas nós entendemos que nosso filho foi uma bênção de Deus para nós.
Ele não é o nosso Deus, que vai controlar a nossa alegria, roubar a nossa alegria, nos fazer viver miseráveis, tristes. A nossa alegria em Cristo será um testemunho para o nosso Filho de que nós adoramos o verdadeiro Deus. Diz, uau! Minha oração naquele momento é: Senhor Deus, me ensina, me dá graça, me dá graça, me dá força. Esse negócio não é fácil, preciso de muita graça nesse sentido. Idolatria é uma resposta distorcida a uma graça que Deus nos dá. Idolatria é alguma coisa que você ama e você amou demais. Você amou mais do que o próprio Deus. É aquilo que faz seu coração pulsar. É aquilo que te deixa pensando o tempo todo. Aquilo te consome. Aquilo que altera totalmente o seu humor. E podem ser coisas boas. Normalmente não são coisas más. Não sei quantos de vocês já leram um livro muito interessante do C.S. Lewis chamado As Cartas do Coisa Ruim, ou As Cartas do Inferno, ou As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eles mudam tanto o título do livro que nem dá graça mais de citar o livro. Mas recentemente meu filho mais jovem virou para mim e disse: pai, eu vou pedir um favor para o senhor. Depois não, querido. Ele diz: estuda comigo? Diz: claro, filho, papai estuda com você a hora que você quiser. O que você quer estudar? Então, não, pai. Quero que o senhor estude algo que vai moldar o meu caráter. Quero que o senhor dedique um tempo me discipulando. Diz: pensei que eu estava fazendo isso a vida inteira, né? Mas, beleza, se você quer alguma coisa formal, vamos lá para o formal. Ele diz: eu quero que o senhor estude comigo um dos livros que o senhor mais gosta. E eu fui lá e comprou As Cartas do Coisa Ruim e diz: vamos ler juntos. Digo: vamos ler juntos, vai ser ótimo. Normalmente eu leio o livro 2 vezes por ano. Vocês entenderam como que eu gosto do livro. Eu já quase sei citar as cartas de cor. Mas agora eu fui ler o livro com meu filho. Nas Cartas do Coisa Ruim, o Coisa Ruim diz uma coisa muito interessante para o sobrinho dele, o Cupim. Ele diz assim: não pense que você pode tentar as pessoas e conquistar as pessoas pelo prazer. O prazer não pertence a nós. Com todos os anos e séculos de laboratório infernal, nós nunca conseguimos produzir uma gota sequer do prazer. Prazer é alguma coisa que pertence ao inimigo, no caso o inimigo dele, né? Prazer é alguma coisa que pertence ao inimigo. Tudo o que nós podemos fazer é oferecê-lo às pessoas em graus errados e de formas proibidas pelo inimigo. Que coisa interessante. O problema não é você amar a alegria, o problema é você amar demais essa alegria. Que na verdade, se você me perguntar mais tarde em uma conversa, eu vou dizer para você que todos aqueles que amam demais algo nesse mundo a ponto de idolatrar, em última instância está amando muito pouco, porque se você amasse demais a alegria, você veria que a Escritura Sagrada diz: na presença do Senhor a plenitude de alegria. Mas as pessoas estão amando pouco. Mas o problema é isso, é a intensidade, aquilo te consome, aquilo te domina, aquilo te controla totalmente. Uma bênção de Deus que recebe uma resposta distorcida. Segunda coisa que nós aprendemos sobre imagem, versículo de número 8, imagem diz respeito à a idolatria diz respeito à nossa imagem para as outras pessoas. Versículo de número 8 diz assim: nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da harpa, tal, se prostrasse diante da imagem que tu criaste. E aqui, a imagem que mandaste erguer, versículo de número 12. E aqui alguns comentaristas vão dizer: essa imagem era a imagem do próprio Nabucodonosor. É engraçado que Nabucodonosor ele fica irado quando aquelas pessoas, aqueles jovens, pareciam desprezar aquilo que ele fez. Aquela imagem que Nabucodonosor
criou era a extensão da sua própria imagem como pessoa, como rei. Então, quando os judeus não adoraram a imagem, Nabucodonosor levou para o campo pessoal. Ele ficou ofendido. E ao invés dele separar as coisas, dizendo, vocês não gostaram da minha imagem, ele diz, qual o problema de vocês comigo? Vocês irão para a fornalha por causa disso. E aqui está um ponto. Quando nós idolatramos algo, esse algo, nós achamos que todas as vezes que ele é ofendido, isso é uma agressão à nossa pessoa. Aquilo que nós idolatramos é uma extensão da nossa própria pessoa, da nossa imagem pessoal. E quando as pessoas não querem isso, nós pecamos para obter, ou nós pecamos quando nós não obtemos. Ontem à noite o Dr. Jones falou sobre como o pai deseja ser honrado pelos seus filhos. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Mas quando meu filho discorda de mim em alguma coisa, eu levo para o campo pessoal. Eu acho que ele está ofendendo a mim. Vou dar um exemplo simples. Lá em casa nós brincamos, eu sou torcedor do Palmeiras. Meu filho é torcedor do Santos. Então, você vai dizer, ele me desonrou, porque ele começou a torcer para o Santos. Nós chegamos em São Paulo, era o período de Diego Robinho e companhia. O que meu filho viu jogar foi aquilo. Ele gosta de futebol, ele ama futebol. Ontem nós estávamos conversando no WhatsApp, dizendo para ele, filho, papai vai sentir saudade de você. Todo dia que tiver um jogo, papai vai sentar ali, porque ele sempre estava ali comigo, sempre assistia ali comigo. Agora que não está mais em casa, eu vou tirar foto e mandar para ele, só para dizer para ele, principalmente quando o time dele perder. Não, faça isso não. Deixa o menino quietinho lá no canto dele. Mas você vai dizer, se ele torce para outro time, ele me desonrou? Muitos pais, em um momento que eles estão conversando algum determinado assunto, e quando um filho ou uma filha discorda, ele fica nervoso, bate na mesa e sai da mesa. Ele levou para o campo pessoal. Você discordou da opinião dele. Você fala sobre um partido político, ele fala sobre o outro, você defende uma coisa, defende outra. Há poucos dias atrás, um grande amigo meu estava conversando com o filho dele sobre política. O filho dele, na universidade e tudo, com a mentalidade, ele tinha uma perspectiva que ele pendia para uma linha política diferente da linha política do pai dele. Só que o rapaz não conseguiu controlar toda a ira, quando ele não conseguiu explicar os argumentos do pai. Ele virou para o pai e disse, pai, por favor, saia da minha frente, senão eu vou agredir o senhor. Ele disse, puxa vida, alguma coisa está acontecendo errado contigo, eu vou sair da frente agora, mas mais tarde nós iremos conversar sobre o seu comportamento nesse exato momento. Não quero nem te agredir, nem ser agredido por você, mas mais tarde eu quero conversar sobre isso. Nas torcidas de time de futebol, as pessoas chegam ao ponto de matar. Eu me lembro, quando pastoreava em Vitória, um sábado à noite eu saí do apartamento onde nós morávamos. Foi a única vez que eu vivi nessa coisa terrível chamada apartamento, detesto esse negócio. Saí do apartamento e fui à padaria da esquina para comprar. Gente, eu sou da roça, tá? Então, eu detesto esse negócio de apartamento. Prefiro minha casinha com quintal e dá para a gente brincar. Aí eu desci e fui na padaria da esquina e chegando lá encontrei um jovem da igreja. Eu disse para ele, conversei com ele, ótima conversa, boa. Quando eu estava saindo, eu disse para ele, então amanhã nós nos vemos na igreja. Ele diz, amanhã eu não vou à igreja não, pastor. Eu disse, que foi, filho? Vai viajar? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, pastor, nada não, mas amanhã eu não vou à igreja. Mas, filho, eu vou sentir falta tua lá na igreja. Por que você não vai à igreja? Pastor, o negócio é o seguinte, o Flamengo jogou com o Vasco hoje, o Vasco perdeu. Se eu for lá na igreja, eles vão zoar da minha cara, não tem paciência alguma, e eu não vou. Eu digo, meu filho, uma preferência por um time de futebol vai impedir você de adorar o verdadeiro Deus? Quem é o Deus que você adora, querido? A pessoa leva para o campo pessoal.
Em uma determinada ocasião, eu estava num acampamento de casais. Eu estava falando para casais em uma outra cidade. E um irmão muito querido, muito amado meu, ele começou a contar piadas do Vasco. E eu caí na besteira de contar uma. Eu disse que haviam feito uma pesquisa para saber dos times do Brasil que haviam ganho mais o vice-campeonato, e o Vasco ficou na vice-liderança. Bastou aquilo para um diácono que estava do outro lado da mesa ficar irado e dizer que estava indo embora e tal, e eu tive que pedir perdão pela minha imprudência, me redimir dos meus pecados. Ele levou para o campo pessoal. Idolatria é justamente isso. Como que eu vou saber se eu estou idolatrando alguma coisa? Levo para o campo pessoal. Lá na minha casa eu tenho um pé de jabuticaba. E eu estava dizendo ontem para os colegas que aquele pé de jabuticaba foi plantado para lembrar uma ocasião em que eu quase tive uma briga feia com a minha esposa. Alguém virou e falou assim: mas essa foi a única vez que você quase brigou com a tua esposa? Eu falei: não, as outras vezes eu briguei, mas dessa vez eu apenas quase, né? Então, está lá plantado o pé de jabuticaba, produz uma jabuticaba fantástica, sempre é só regar, ele está ali. Nós havíamos acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tinha voltado do meu pós-doutorado, e eu saí do Jumper, e eu havia dito para os meus colegas: olha, eu vou ficar 1 ano e meio fora, e o que eu vou fazer com as minhas matérias? E eles disseram: fique tranquilo, nós cuidamos para você. E eu fiquei tranquilo. Eles disseram: nós vamos cuidar das matérias que você ia lecionar, cuidamos para você. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz meu pós-doutorado, escrevi, tal, eu voltei, feliz da vida, tal. Quando eu cheguei no Jumper, eu percebi que eles haviam cuidado muito bem das minhas matérias. Eles deixaram todas elas para eu ministrar naquele semestre. Eu quase morri. São 30 horas por semana, na sala de aula de segunda a sexta-feira. Eu ainda tinha que pregar aos domingos, e eu ainda precisava fazer algumas viagens ainda. Eu quase morri. Quando eu estava quase terminando, então, depois de vários meses lecionando, eu estava muito cansado. Eu tive uma viagem a Vitória, e eu voltaria numa sexta-feira, de Vitória. Quando eu volto de Vitória, na sexta-feira, minha esposa me pega no aeroporto, vamos para casa, e ela diz: querido, amanhã nós podemos caminhar no parque, fazer uma caminhada no parque? Eu disse: claro, amanhã não vou fazer nada, meu sermão está preparado, seu marido será seu por um dia. Ela diz: que ótimo, coisa boa. Haverá almoço comunitário na igreja no domingo, então na parte da tarde eu vou ficar cuidando do almoço. Eu disse: perfeito, enquanto você cuida do almoço, eu termino a lição da escola dominical e ajeito algumas coisinhas lá, mas nós vamos ficar juntos, de manhã nós vamos para o parque. Quando nós estávamos saindo para o parque, um sobrinho adotado que morava conosco naquela época, bendito rapaz, ele estava saindo, ele vira para mim e disse assim: posso ir com vocês? Eu disse: claro, vamos embora, vamos para o parque, vamos fazer a caminhada. Chegando lá no parque, nós andamos, e Meire viu um pé de jabuticaba alto, e ela diz: meu bem, jabuticaba, né? Diz: pois é, está tão alto esse negócio, né? Não tinha nenhum do chão, e aquela plaquinha de não toque e tudo. Mas a minha esposa queria uma jabuticaba. Com toda a habilidade, eu fiz questão de encontrar um bambu ali por perto, cutuquei uma jabuticaba, peguei com a mão, entreguei para ela, estava podre, ela não deu para ela comer. Mas o gesto foi importante. Quando eu fiz o gesto para ela, feliz da vida que ela estava, meu sobrinho virou e disse assim: tia, a senhora sabia que a senhora pode ter um pé de jabuticaba lá em casa? Ela diz: olha bem, um pé de jabuticaba, vamos comprar lá no Tatuapé Garden. Diz: perfeito, podemos ir? Eu disse: eu disse: pé de jabuticaba. Eu falei: aham, ok, boa, legal. Vamos para casa, passamos um sábado legal, dormimos, domingo para a igreja, escola dominical, culto, almoço comunitário, aconselhamento. Eu voltei para casa, era mais ou menos 3:30 da tarde. Meire já havia voltado antes, e às 5 horas
eu pegaria um irmão que viria fazer uma consulta médica na segunda-feira e ele dormiria na nossa casa. Eu pegaria no aeroporto às 5 horas. Então eu tinha 1h30. Tudo o que eu queria naquele exato momento era deitar no sofá, na parte de cima da nossa casa. Era tudo o que eu queria. O sofá era o meu objeto de desejo naquele exato momento. Quando eu cheguei em casa, a gravata já estava de um lado, o paletó já estava na outra mão, a Bíblia já havia ficado, eu peguei na escada para subir, e eu já fui com 2 degraus já, coloquei os pés com 2 degraus, e Meire disse, meu bem, vamos Tatuapé Garden? Eu disse, o quê? Ele disse, Tatuapé Garden. Eu disse, fazer o que lá? Ele disse, a Jabuticaba. Isso, Ela falou, você esqueceu? Não é possível. Eu fico esperando pelo meu marido a semana inteira, você não estava aqui, durante a noite eu não conversei com você, eu evitei de fazer isso, e agora e tal, e você esqueceu. Bebê, para. O problema é tudo que eu queria era o sofá, e tudo que você queria era o pé de jabuticaba. Vamos parar. Nós vamos ao Tatuapé Garden, eu não sabia que era tão importante para você, estou disposto a fazer aquilo que vai te agradar. Ela diz, não, mas por outro lado você está cansado também, vai dormir, eu fui muito egoísta e tal. E aí começou aquela, vai, não vai. Falei, seguinte, me deixa dormir meia hora, nós pegamos o irmão, de lá nós levamos esse irmão, ele gosta de frutas, de árvores também, nós levamos o irmão no Tatuapé Garden, compramos o pé de jabuticaba, voltamos para casa, beleza? Ela diz, ótimo, fantástico, vamos lá, você deita no meu colo e você descansa um pouco. O pé de jabuticaba está lá, no dia em que nós quase brigamos feio. Até hoje ele está ali. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que os meus desejos se tornam uma extensão da minha pessoa. O que eu queria naquele momento não era o sofá, era um descanso. E a partir daquele momento que ela se intrometeu com o meu descanso, ela seria minha inimiga. Tudo que ela queria naquele exato momento não era um pé de jabuticaba, era o marido dela, e era a atenção do marido dela. De fato, ela havia ficado praticamente a semana toda sem eu dar qualquer atenção para ela. Ela me privou, ela me liberou de todas as coisas, cuidou das coisas da casa, dos problemas, de tudo. Não conversava comigo quando eu chegava para que eu pudesse focalizar no meu trabalho. O desejo do coração dela, meu marido, a atenção do meu marido, o meu desejo naquele exato momento, meu descanso. Eu tenho um amigo que ele diz que ele discutia com a esposa dele todas as vezes que ele chegava em casa depois da escola dominical. Porque no sábado, a semana toda ele trabalhava, no sábado ele preparava a lição da escola dominical, domingo de manhã ele ia para a escola dominical, domingo à tarde ele pensava, agora eu posso descansar, sentar, ler o meu jornal, olhar, e a esposa dele pensava, agora ele pode conversar comigo, agora ele pode me dar atenção. E ela sentava perto dele, ela começava a conversar, e ele ficava irritado, e eles discutiam, até que eles começaram a perceber o que de fato faz o seu coração pulsar. Terceiro ponto desse texto. Idolatria é o resultado do esforço de se manter no controle. A imagem de Nabucodonosor, o tempo inteiro vai dizer, foi a criação dele, foi ele que fez. Versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 5, versículo de número 8, versículo de número 12. A imagem que Nabucodonosor fez. A idolatria nos dá a sensação de que nós estamos no controle. Eu fiz isso é importante para mim. Se eu tiver isso, eu estou satisfeito. Se eu tiver isso, eu estou completo. Se eu tiver isso, eu estou integral. Se eu tiver alegria, se meu time ganhar o campeonato, se ninguém zombar de mim, se eu for um sucesso, se eu tiver fama, se as pessoas me aceitarem, se ninguém criticar os meus sermões, se ninguém fizer uma piada comigo, eu estou no controle. A idolatria faz isso. Em último lugar, agora eu preciso correr. Toda idolatria acaba exigindo sacrifício. Quando nós adoramos o trabalho, a fama, a glória, eles cobram um preço. A idolatria de Nabucodonosor exigiu sacrifício. Qual? Todo aquele que não se prostrar diante da imagem
fornalha de fogo ardente. Toda idolatria requer sacrifício. Requer o sacrifício do seu tempo é sacrificado. Alguns de vocês provavelmente conhecem pessoas que estão escravizadas ao vício da pornografia. O tempo consumido nunca mais voltará. Tempo não é elástico. O brasileiro diz que tempo é a gente que faz. Me conta outra piada. Tempo foi criado por Deus, que estabeleceu o limite desse tempo, e quando eu uso de maneira inapropriada, eu sou apenas mordomo do tempo. Quando eu uso de maneira inapropriada, eu nunca mais terei o tempo que eu perdi. E algumas pessoas nunca mais terão o tempo que elas estão perdendo na frente do computador. A idolatria exige o sacrifício da família. Eu tenho um irmão médico, hoje ele está aposentado, e ele virou para mim e disse: eu quase perdi a minha família por causa do meu trabalho. Era tanta oportunidade de ganhar dinheiro, e eu me dediquei, eu trabalhei, eu fui um bom profissional, eu ganhei muito dinheiro, mas hoje em dia eu ainda tenho um relacionamento com os meus filhos, embora seja distante. Eu quase perdi toda a minha família. Eu dou aula numa universidade, eu conheço várias senhoras lá que trocaram o casamento pela carreira acadêmica. Tem PhD, tem uma carreira acadêmica tremenda, mas elas não estão mais casadas. O marido não aguentou, os filhos não aguentaram. Existem vários pastores que, no desejo de serem aceitos, eles sacrificam a família. Lembro de uma ocasião que um esposo de pastor me ligou e disse: você poderia conversar com meu marido, nossa segunda filha vai nascer, e ele assumiu um compromisso para pregar em determinado local. Da primeira vez ele já não estava, eu estou muito insegura, diga para ele cancelar o compromisso e ficar comigo dessa vez, por favor. Quando eu fui conversar com o rapaz, era um rapaz jovem, eu disse para ele: querido, cancela o compromisso. Outra pessoa pode ir lá para você, outra pessoa pode falar, a igreja vai entender, tua filha está nascendo. Ele diz: mas logo agora que eu estou começando a me tornar famoso. Ele diz: quem disse que Deus te chamou para se tornar famoso? Eu falei: se você perder uma igreja, querido, Deus pode te dar outras, e outras, e outras. Se você perder tua família, nenhuma igreja vai querer você mais. A idolatria exige sacrifício. O sacrifício do dinheiro, o sacrifício da honra, ela, de fato, e ela torna o indivíduo cego para qualquer outra possibilidade de vida. Como resistir à idolatria? Já que os meus ídolos me fazem, moldam o meu comportamento, moldam o meu humor. Como resistir à idolatria? Versículo de número 16, tem duas lições fantásticas, 16, 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos quiser livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Há duas coisas aqui fantásticas. Primeiro, a fim de que você possa resistir corretamente à pressão dos seus ídolos internos e à pressão da idolatria ao redor, é fundamental que você tenha uma perspectiva da grandeza e da majestade de Deus. Quando você for fascinado pela grandeza de Deus, nada mais nessa terra te fascinará. Billy Graham foi procurado pelo neto dele, Tullian Tchividjian, e o Tullian disse para ele: vovô, todas as pessoas que te conhecem sabem que o senhor é um evangelista, foi um evangelista muito famoso.
O Senhor pregou na cortina de ferro, o Senhor pregou na cortina de bambu, o Senhor pregava pela TV e o mundo todo assistia às pregações do Senhor. O Senhor tinha livre acesso à Casa Branca. Todo presidente americano esperava que o Senhor fosse lá para orar por eles. Mas todas as pessoas